Bom, deixa eu só falar uma coisinha antes. Nós fizemos hoje, no TBG Higiene e Justiça, uma discussão com dois tributaristas, com dois advogados de aposentadoria também, sobre o que ocorreu no Supremo ontem, com um cálculo da aposentadoria. Você tinha um tipo de aposentadoria, o cálculo que era feito antes, que você escolhia os 40 maiores ou 60 maiores salário de contribuição. Para reduzir esse valor, passou a ser um cálculo de toda a aposentadoria da vida inteira. Ou seja, desde daquele comecinho, quando você ganhava pouquinho, até quando você ia melhorando. Então, mudou para esse novo cálculo lá, com mais aquele fator previdenciário lá. Daí você teve alguns aposentados que que acabaram ficando com um salário menor do que teriam se usasse o cálculo por toda a vida lá, aquele cálculo por toda a vida. E entraram com ação no Supremo. Já tinham tido 4 votos a favor. Daí o que acontece? Ontem tem um outro julgamento. Se você pegar o universo dos aposentados, é muito pequeno, o universo daqueles que podem entrar com essa ação. São aqueles que se aposentam, você tem 10 anos para poder recorrer a isso. São aqueles que se aposentaram até 2019, e são aqueles que tiveram uma queda no valor da contribuição nos últimos anos de vida. Então, havia cálculos aqui do pessoal de aposentadoria que daria um déficit aí de um custo de 1 bilhão, 1,5 bilhão de reais para a Previdência. Daí o que acontece? A Previdência apresenta um dado de 480 bilhões. Mas não tem... Gente, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi em termos de cálculo. Chutou 480 bilhões. E daí o que acontece? Os ministros do Supremo, eles têm... O próprio Barroso contratou lá um economista para analisar os impactos das decisões do Supremo sobre as contas públicas. Põe nos juros, Barroso. Põe nos juros, põe na política monetária, põe no custo da política monetária. Daí contratou um lá do INSPER, que é um super liberal, mas não tem jeito. E daí ocorreu algo inédito aí, que o Cristiano Zanin deu um voto substituindo um ministro que se aposentou e que tinha votado a favor da tese, ele deu um voto contrário e mudaram o voto. E o próprio Flávio Dino entrou nessa também. É o terrorismo que é feito aí com aqueles 480 bilhões aí, que era mentira, mas é uma mentira deslavada. O que mostra que o Supremo, quando entram temas mais técnicos, ele é muito desinformado e não procura se informar. Teve uma sessão lá, os advogados a favor da tese entraram, mostraram números lá, não conseguiram mostrar os números, mas tinham estudos demonstrando que saía 1 bilhão, 1,5 bilhão, no máximo, mas não tem jeito. E o Barroso, para variar, o Barroso que vai contra trabalhador, o que vai contra aposentado. E daí você pega uma regra que vem lá de trás, que é o seguinte: você tem uma política monetária que você enxuga o dinheiro da economia, pagando com títulos públicos, pagando taxas de juros que são as mais elevadas do mundo. Hoje são a segunda colocada em termos de taxa real. Não se mexe nisso. E quando vem a aposentadoria é superavitária. Quando o Nelson Machado era ministro da Previdência, eu conversei com ele para fazer um cálculo só do sistema de previdência. Ou seja, aquilo que é pago pela empresa, pelo trabalhador, e o que vem de aposentadoria. E era superavitário, e continua superavitário. Então, por que se fala em déficit da Previdência? Porque pegaram políticas sociais que são necessárias e tudo, o benefício de prestação continuada, aposentadoria rural e tudo, e jogaram na conta da Previdência. Ora, jogasse na conta da taxa de juros, pô. Então, enfiaram na conta da Previdência para ter argumento para ir reduzindo o valor da aposentadoria. É um país que sai governo, entra governo, o cidadão é de quarta classe. É de quarta classe. O que se faz com a política monetária aqui, se pegasse o que se pagou, não tem lógica um negócio desse. O governo, o Banco Central, se quiser reduzir a liquidez e tudo, ele tem um depósito compulsório dos bancos, que ele pode pegar o depósito compulsório dos bancos, pagar uma taxa, mas não, tem que ser uma taxa de juros
quanto maior a inflação, mais elevada a taxa de juros. Daí criaram uma fantasia que a taxa de juros de equilíbrio. Qual a taxa de juros que tem que ter para não pressionar a inflação? Lá atrás, o Pércio Arida chegou a dizer que era 8% real ao ano, que é uma maluquice, uma maluquice. Então, digamos, o Supremo hoje, além da aula de desinformação, aceitando esses cálculos do governo, aí ele atropelou o que já estava votado.